está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 8 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você liga 2461-0093 e concorre ao CD do Jairo Bonfim, Eu Clamei. Tem pra você também o DVD da Ístila, Até Tocar o Céu, o DVD da Ístila e o CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. Pra você que liga 2461-0093. No Facebook da 93 FM. Aí rola pra você o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães, que é o CD do Geraldo Guimarães. Para a turma que está participando comigo no Facebook, aqui temos uma foto bem aqui da nossa equipe. Você pode participar conosco aqui, dando a sua opinião no nosso debate 93 de hoje, dizendo de onde você está ouvindo, e você vai estar concorrendo ao nosso debate 93 de hoje. Aqui é o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães, aqui no debate de hoje. A cada dia, a 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Ouvinte dizendo: JR, quando eu tinha 16 anos, eu recebi a notícia que mudou a minha vida. Eu estava grávida. A reação dos meus pais foi a pior. Eles me crucificaram. E o pai da criança não assumiu. Me vi com apenas uma opção, diz a nossa ouvinte: abortar. Infelizmente, foi o que fiz. Quase 20 anos se passaram e hoje que quero muito ser mãe, não consigo engravidar. Será que estou vivendo a punição de Deus por causa do erro que cometi? Não basta me arrepender para me livrar do castigo de Deus? Até quando as consequências daquele pecado me perseguirá? O que fazer com a culpa que sinto e a sensação de estar sendo castigada? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, seja bem-vinda. O senhor destacou a frase: quase 20 anos se passaram e hoje que quero muito ser mãe, não consigo engravidar. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, meu querido JR, bom dia aos amados da mesa, bom dia a você, ouvinte, essa audiência preciosa e maravilhosa. Um bom dia muito especial a todos os amados de Deus nessa região do Complexo Alemão, onde temos o prazer de conviver. Um tema bem difícil, até por causa da questão emocional que envolve. Mas hoje, 20 anos depois, ou quase 20 anos depois, há um desejo de engravidar e não consegue mais. Há muitas coisas que envolvem uma situação como essa. E nós temos que ter muito cuidado, porque ao dar uma informação ou emitir uma opinião, nós corremos o risco de ofender ou de alguma maneira causar mais problemas àqueles que nos ouvem. Mas o que eu preciso inicialmente dizer para esta ouvinte, para tantas outras hoje, que existem pelo menos 3 probabilidades e que toda a situação deve ser avaliada com muita calma. A gente precisa olhar para esse quadro e analisá-lo com muita tranquilidade. É possível que se tenha aqui um castigo divino? Talvez, se não houver ou se não houve o perdão, mas ela já deixou claro que há um arrependimento. É possível que nós temos aqui um problema emocional, uma ansiedade
para engravidar e isso atrapalhe uma possível concepção? É possível também. É possível que a gente tenha um problema de saúde decorrente daquele ato, decorrente daquele aborto? Também é possível. É preciso ter muita calma e analisar isso com muita tranquilidade para que a gente não emita e não crie um conceito equivocado em torno do assunto. A nossa menina da mesa de hoje é a querida pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito bom dia, seja bem-vinda. Dentro desse destaque inicial, quase 20 anos. O tempo passa e parece que as coisas aconteceram ontem na cabecinha da nossa ouvinte. Ela quer muito ser mãe e não consegue engravidar. Qual o seu posicionamento, já tendo ouvido o pastor Carlos Pedro sobre esse assunto, querida pastora Luciana? Bom dia a todos os ouvintes, debatedores da mesa. Bom dia, JR, é um prazer novamente estar aqui com vocês. O que eu penso a respeito, assim, eu creio que a mulher, ela transpira muita emoção. E a mulher, o sonho de toda mulher é ser mãe, quando constitui uma família. O desejo de uma mulher é ser mãe e completar essa família que ora foi constituída juntamente com o seu esposo. Mas eu acredito que além do que o pastor já colocou aqui pra gente, o pastor Carlos Pedro, existe uma questão que eu acredito que possa ser fisiológica, uma questão de saúde, sim, porque muitas mulheres que passam por esse infeliz processo de aborto, né? Elas acabam trazendo para o seu organismo uma infertilidade. Então eu acredito que possa ser um dos fatores que o pastor Carlos Pedro também disse, mas nós não temos mais detalhes exarados aqui nesse e-mail. Ela não falou se já fez algum exame, algum tratamento, não disse se está apenas esperando no Senhor. Nós não sabemos muitos detalhes, mas eu sei, pelo que eu já conheço, pelo que eu já vi de experiência própria, assim, em gabinete, de pessoas próximas, que o aborto traz a algumas pessoas infertilidade, infelizmente. Ela parte aqui de um princípio comparativo que é bastante interessante no sentido de interessar a gente a compreender o processo como um todo. Ela diz que outras meninas que ela conhece, meninas com quem ela conviveu, que também fizeram aborto, elas tiveram filhos e ela é a única que não teve. Então essa comparação vem muito no sentido de, será que eu estou sendo punida e elas não? Com a gente no programa de hoje também o reverendo Marcos Amaral, da Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Essa nossa querida ouvinte, que aos 16 anos abortou, quase 20 anos depois dessa história toda, esse peso continua absolutamente claro, como se fosse ontem, vivendo exatamente esse instante. Ela se viu, como diz ela no texto que ela nos encaminhou, como apenas uma opção. Abortar, infelizmente, foi o que ela fez. Quase 20 anos se passaram e hoje, que quero ser mãe, não posso ou não consigo engravidar, é o que diz a nossa ouvinte. Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos colegas que compõem a mesa, a todo o povo que está na ponta ouvindo. Na verdade, o relato da nossa irmã, ela traz dogmas, traz verdades e traz ilusões, né? Na verdade, esse drama não é ontem, esse drama é hoje, porque assalta ela hoje, pulsa nela hoje, então esse drama é hoje, como se o aborto fosse feito ontem. A gente parte da premissa que ela deva ter feito as pesquisas naturais que naturalmente se exige num quadro como esse. E a gente parte da premissa que ela tem condições plenas de ser mãe e, portanto, ela faz essa leitura religiosa, espiritual, de culpa, de sofrimento mental consequente de uma intervenção divina. Pegando um gancho da sua colocação agora, JR, Deus então não seria justo se deu filhos a outras mulheres que, como ela, fez aborto, por que não teria dado a ela, já que deu a outras? Na verdade, o que me parece é que o sujeito é singular, né? O sujeito é singular, dramas são dramas singulares, histórias são histórias singulares. A gente pode explorar um pouco mais isso, mas deixar claro isso. Não me parece que há um cruzamento de castigo divino com um ato equivocado, uma vez havendo arrependimento. Aliás, esse é o destaque da pastora Luciana. Será que estou vivendo a punição de Deus por causa do erro que cometi?
Pois é, JR, eu destaquei isso porque a palavra de Deus diz que para todo pecado há uma consequência, e disso nós não podemos correr. Davi, quando pecou com Betseba, ele sofreu as consequências desse pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E todo pecado há uma consequência. Algumas consequências perenes, breves, outras permanentes. Como permanentes? Se eu tenho um relacionamento, por exemplo, fora do casamento, e eu engravido e tenho esse filho, venho a ter esse filho, consequentemente esse filho vai ser a consequência desse relacionamento e ele vai estar comigo a vida inteira. Se eu tenho um relacionamento na minha juventude errado e adquiro uma doença, um vírus, eu vou viver com essa consequência a vida inteira, não é? Porque não haverá cura, digamos assim. Então, existem consequências, mas não porque Deus seja injusto ou porque ele seja ditador. Mas a Bíblia ensina isso. Por isso que Deus não quer que pequemos, porque ele adverte antes as consequências do pecado. Então, Deus fala assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado. O Senhor nos perdoa, mas a consequência disso virá, assim como veio na vida de Davi, com a morte do seu filho. Eu quero complementar aqui a palavra da pastora Luciana, dizendo o seguinte: nessa questão espiritual, obviamente, a gente tem a consequência que vai resvalar lá na saúde, depois é uma possibilidade, mas falando espiritualmente, em primeiro lugar, a gente não tem muitas informações. Por exemplo, eu não sei quem mais sabe disso. Eu não sei se o esposo dela hoje conhece essa história. Nós não temos essas informações. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O sábio diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Por que eu disse isso? Existem duas possibilidades do ponto de vista espiritual. Nós temos relatos na Bíblia de várias situações em que Deus impediu uma mulher de engravidar. Deus cerrou a madre, Deus fechou a madre, Deus amaldiçoou um ventre, Deus impediu que uma pessoa engravidasse. É possível? É possível. Nós não podemos eliminar essa vertente. Existem situações em que Deus, no seu agir justo, no ato de punição, ele cerra a madre de alguém, ou numa questão de justiça, ou numa questão de provação. É possível. O que eu tento dizer é o seguinte: se é um pecado que não foi perdoado, que não foi confessado, que não foi tratado, pode gerar consequências espirituais até ao ponto dela não conseguir engravidar. Esse é um ponto. Mas se foi tratado, se foi confessado, se encontrou perdão, arrependimento, aí tem um outro texto, que é o de 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dentro dessa linha, para a gente ver se consegue achar o equilíbrio aqui sobre esses pontos, a pessoa tem duas pessoas fizeram a mesma coisa. Duas pessoas fizeram a mesmíssima coisa. Uma admite aqui a nossa ouvinte que suas amigas tiveram filhos e filhas. Ela não teve filhos e filhas. Vamos partir aqui do princípio que essa menina tinha conhecimento de Deus e que essas outras meninas não tiveram conhecimento de Deus. Nesta perspectiva, Deus estaria punindo essa menina para que ela não tivesse filhos porque ela fez um aborto? É essa a lógica do raciocínio? Isso pode acontecer. Eu não tenho como afirmar que no caso específico Deus a puniu, porque existe a possibilidade de você ter ali uma consequência de saúde. Agora Deus pode fazer isso. Biblicamente, além de Mical, existe algum outro texto que diz que Deus cerrou a madre, que Deus não permitiu por uma questão de consequência do seu ato? Mical foi consequência do seu ato. Mical, sim. Tá certo? Agora, Ana, Sara, não, vem Rebeca. É que às vezes, quando nós lemos, Rebeca, por exemplo, Raquel, o Antigo Testamento,
quando nós lemos o Antigo Testamento, historicamente, culturalmente, se uma mulher não pode engravidar, está implícito ali, lá atrás, no Antigo Testamento, lá na lei, se uma mulher não é fértil, não pode engravidar, está implícito a maldição de Deus sobre ela. Essa é a cultura. Esse é o entendimento espiritual daquela época. Se uma mulher aparentemente saudável não pode engravidar, foi porque Deus a amaldiçoou. Esse é o entendimento espiritual. Então, todas as vezes que nós lemos que Deus cerrou a madre, mas nós não temos essa informação anterior por causa do pecado, por causa de alguma coisa, a gente fica no campo da especulação ou, no máximo, observando o contexto cultural. Mas a gente não pode afirmar isso. Vamos tirar a questão do aborto. Existem mulheres que podem ter filhos. Vamos tirar a questão do aborto. Existem mulheres que podem ter filhos e outras não. Então Deus amaldiçoou umas e outras não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas existem na soberania de Deus, no plano maior de Deus, diferença entre filhos. Deus tem filhos preferidos? Deus não tem filhos preferidos. Nós até já conversamos aqui em um outro debate, mas eu acredito que aqueles que se achegam a Deus com o coração puro, com limpeza de mãos, eu acredito que Deus, e vai até Deus e realmente pede a Deus com o coração limpo, as bênçãos do Senhor elas recebem. Outras pessoas ficam esperando sem pedir. Há uma questão aí, JR, também, que é a questão da culpa. Ora ela diz que ela foi perdoada, ora ela diz que ela se sente culpada, não é? Então, como essa mulher está diante de Deus? Será que verdadeiramente ela foi até Deus e pediu perdão dos seus pecados, se arrependeu? Porque ela, como o pastor disse, há uma questão um pouco dramática de como se a questão do aborto fora ontem. É uma coisa que marca a vida de uma mulher para todo sempre, realmente. Marca muito, profundamente. Mas assim, se ela não colocar diante de Deus e se limpar disso, ela vai viver com essa culpa a vida inteira. E eu conheço mulheres que levaram 10 anos para engravidar por ansiedade. Quando elas adotaram uma criança, no mês que adotaram, engravidaram. Então, a ansiedade também atrapalha muito no processo de gestação de uma criança. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Minha querida ouvinte, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo hoje e sempre. Você nos conta que passou por um processo como esse e acredita que em geral a pessoa fica com um peso, uma culpa e acaba atribuindo tudo de ruim a este fato. É isso, minha querida ouvinte? Isso mesmo. JR, eu tinha 2 filhos, na época eu tinha 2 filhos maravilhosos, tá? E eu me engravidei por conta desses 2 filhos, que um tinha nascido num ano e outro no outro ano. Eu não queria ter mais filhos naquela época. E eu me engravidei, não sabia, fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito revoltada. E eu tomei muita coisa para tirar essa criança e acabando não consegui. Depois fiquei com a minha mente assim conturbada, porque eu me preocupei no físico da criança. Eu achava que se a criança viesse ao mundo, podia vir com algum defeito, alguma coisa nela, né? Então eu fiquei muito preocupada e obriguei o meu marido a pagar aquele aborto para eu tirar essa criança. Tirei a criança, abortei a criança. Com o passar dos anos, aquilo não me perturbou não, mas quando eu aceitei Jesus me aceitou, eu fiquei na igreja, mas de vez em quando eu escutava palavras, eu via testemunho, e aquilo me batia muito na cabeça, eu ficava muito nervosa, eu dizia, eu sou uma criminosa, e aquilo ficava na minha mente. Aí um dia eu escutando a palavra entrou no meu coração e eu fiquei liberta desse temor tão grande que eu tinha. Eu quero dizer, em nome de Jesus, para essa ouvinte que fez esse aborto,
que ela tire esse negócio do coração. Se ela no dia do debate, ela não fala se é cristã ou não, que eu ainda não ouvi, mas se ela aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, Jesus Cristo, que ela tira esse temor do coração dela de que Jesus não perdoou, que Jesus não vai perdoar. Depois desse aborto que eu fiz, depois que eu me perdoei, eu tive outro filho maravilhoso e Deus deu vitória. Hoje em dia, eu sou mãe de 3 filhos, todos 3 maravilhosos, e eu sou muito feliz com meus filhos. Eu quero dizer para essa ouvinte, tira esse negócio da cabeça, porque Jesus é contigo, Jesus pode te dar até 10 filhos e pronto, está acabada. A última palavra é do Senhor. Muito obrigado, minha querida ouvinte, pela sua palavra. Que Deus continue a te abençoar dia após dia. Deixou absolutamente claro a sua experiência, a sua palavra, seu depoimento para os nossos ouvintes. Eu só tenho a te agradecer. Deus te abençoe muito, tá bom, irmãzinha? JR? Oi, querida. Olha, que Deus te abençoe, tá? Eu oro muito por você. Nós tem sido, esse debate, esse programa tem sido maravilhoso. Deus tem nos abençoado muito e nós temos visto Jesus nas nossas vidas através desse debate. Que Deus possa te abençoar e essa mesa maravilhosa também, tá? Obrigado, minha irmãzinha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe dia após dia, em nome de Jesus. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. A nossa ouvinte fala de fato de uma experiência espiritual. Ela fala sobre arrependimento, ela fala sobre castigo, ela traz elementos religiosos, do discurso religioso, que são interessantes para nossa reflexão. Por exemplo, ela diz: não basta me arrepender para me livrar do castigo de Deus. Essa perspectiva, uma perspectiva bem pesada. Não estou dizendo que ela não seja verdadeira. Nós precisamos lembrar que o Deus do novo é o Deus do antigo. Deus é o mesmo. Você não tem 2 deuses diferentes. Você pode ter perspectivas diferentes, você pode ter contextos históricos, culturais diferentes, mas a Bíblia é uma só e ela se complementa. E aí eu queria ouvir os companheiros sobre esse assunto. Eu fico impressionado. De fato, nós estamos apontando, temos o primeiro decênio aí de um milênio, né? A gente vira mais um século, e como esse conceito ele perdura, né? Ele se há ainda na organização mental, emocional, psicológica e teológica do povo religioso, né? Os judeus, eles tinham muito fortemente essa relação entre doença, entre equívocos, entre danos e um agir divino rigoroso, penalizador, e o seu próprio pecado. O cristianismo traz uma novidade curiosa, ele descola isso. Quando aquelas pessoas perguntaram: quem pecou, mestre? Esse cego ou alguém da sua geração, para que este mal o visitasse? E Jesus, com tranquilidade, quebra um ritualismo judaico, dizendo: não, nem ele, nem seus pais pecaram. Desassociando, portanto, ali, o mestre deixa claro que ele desassocia um agir divino de adoecimento. E às vezes o adoecimento é para a glória de Deus. Às vezes, né? Nem sempre. A outra coisa é que não me parece que tem a ver com questão espiritual. Quando Deus constitui o Adão e Eva no Éden, ele deixa o homem livre. Ele quer o homem livre, ele quer a mulher livre, ele quer todo vivente livre para fazer escolhas, livre inclusive para dizer não te quero, que é o caso de Adão. Deus não poderia evitar que Adão tocasse no fruto proibido? Deus não poderia evitar que o diabo, através da serpente, tentasse a Eva e Adão? Certamente que sim, mas isto não é amor. O amor deixa livre, o amor exercita profundamente a liberdade, ao ponto de Adão livremente escolher desobedecer a Deus. Parece uma coisa contraditória, mas não é, porque o amor genuíno é um amor que ama e só ama, e Deus só sabe amar. Deus não sabe fazer outra coisa que não seja amar. O que essa ouvinte faz é uma escolha que se revela equivocada. E escolhas, ela numa das colocações, ela coloca: até quando isso vai me visitar? Até sempre.
as consequências deste gesto significativo vão te visitar até sempre. O que você precisa, sim, é acreditar no perdão divino, que é o que parece que ela não consegue acreditar. Por isso ela se penaliza, por isso ela volta ao seu sofrimento diariamente. Passados 2 décadas, ela está ali como alguma coisa que aconteceu ontem. Porque, de verdade, ela não acredita no perdão divino. E ela precisa, na verdade, a cultura dela, com todo respeito à igreja romana, a cultura dela nesse lugar é a cultura romana, da autoexpiação, do sofrimento impagável. Por isso que você tem que pagar sempre, seja através de promessas, seja através de velas, seja através de subir a escadaria de joelhos. Ou seja, como o romano tem consciência que a dívida é impagável, ele tem a sensação que sofrendo ele vai pagá-la. O cristianismo, ele vem no revés inverso. A dívida é impagável. Por isso Deus providencia Jesus, porque somente ele pode pagar a dívida. No momento que essa moça, dessa irmã, acreditar nisso, que a ouvinte agora, que nós tivemos a rica participação, diz, tire isso da sua cabeça, achei muito legalzinho isso, tire isso da sua cabeça. Todos nós estamos torcendo para que ela acredite no amor divino. Minha querida, você equivocou-se a tomar decisão, como eu, Marcos Amaral, me equivoco. Você não tem ideia de quantos equívocos eu cometo. Entretanto, essa dívida impagável está paga por Jesus. Aproprie-se disso. Quanto você não ter filhos, isto não tem a ver com castigo divino, tem a ver apenas com consequência, talvez fisiológica. Eu diria mais, se a sua posição, se a sua situação fisiológica ela é regular, a sua mente, a sua condição mental, emocional, é capaz de evitar que você tenha filhos, sim. Se você se apropriar deste poderoso perdão divino, provavelmente a sua madre, como foi o termo usado aqui, a sua madre se abra e finalmente você possa ter filhos. Isso não tem a ver com castigo divino. Deus só sabe amar, Deus é perdão. Reverendo, eu queria apenas discordar do Senhor de que Deus não castiga, porque pelo que eu pouco que conheço da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que de Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba, que tudo aquilo que um homem semear, ele também ceifará, em Gálatas 6:7, e também diz a palavra do Senhor, em Hebreus 12:7, que o Senhor corrige. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Eu quero posso desmistificar o que essa mulher pensa a respeito do que ela sofreu há 20 anos atrás, mas eu quero salientar que Deus corrige sim, no meu ponto de vista teológico, Deus corrige sim, porque de Deus não se zomba, né? Está exarado na palavra de Deus, me desculpe, mas eu creio na correção de Deus sim, mas eu quero desmistificar também da mente dessa mulher que pode ser a correção divina. Nós não sabemos, não temos conhecimento da mente de Deus. Ora, conhecemos hoje em parte, mas um dia conheceremos como Ele é. Então, a soberania de Deus está sobre as nossas vidas de maneira plena. Agora, se Deus está corrigindo ela até hoje, eu não acredito se ela se pediu perdão a Deus. Mas se ela ainda não pediu perdão a Deus de maneira plena e deixou esse pecado, como o pastor Carlos Pedro disse, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pelo contrário, essa mulher, ela carrega consigo, ela não deixou. Então eu acredito que o que ela vive hoje emocionalmente é carregando esse fardo nas suas costas por um erro que já passaram-se 2 décadas. Pastora, nós que nós falamos a mesma coisa, porque a irmã sinalizou um texto, o que o homem semeia, o que o homem planta, ele colhe. Né? Acho que nós, na verdade, falamos a mesma coisa. Eu acredito piamente nisso. Desculpa, né? Mas eu entendi o senhor dizer que Deus não castiga ninguém. Eu reafirmo. Eu estou preso a esta situação, né? O que ela sofre é consequência da sua escolha. Isso. Né? Eu encaminhei essa lógica. Nós somos livres para fazer escolhas e somos responsáveis para bancá-las, né? As consequências delas. O que eu quero desmistificar é essa ideia de que ela não ter filho é um castigo, uma intervenção divina. Não. Ela não ter filho é consequência de uma escolha equivocada dela. Quando a gente diz que Deus castiga, eu estou preso a uma herança cristã. Não existia exemplo mais oportuno para que Deus, em Cristo, pudesse penalizar a adúltera, e ele diz claramente, o meu papel não é este.
de destruir pessoas, Claro. de condenar pessoas. Meu papel é de salvar pessoas, é de restaurar pessoas. O que não quer dizer que eu vou interferir na consequência das escolhas das pessoas. E o filho pródigo é claro nisso. O pai está ali plantado aonde sempre esteve. Quando o filho volta, ele se surpreende de ver o pai ali. Não. Ele surpreende, ele deu as costas pro pai. O pai o acolhe novamente, exercitando um profundo amor. Entretanto, as consequências da escolha do filho pródigo, ele nunca mais nunca mais conseguirá tirar da sua própria vida. As chagas colhidas nas décadas que ele se distanciou, ou anos, ou as relações, o desrespeito que ele fez à família, a desconfiança que ele terá sobre sua parentela, enfim, essas consequências são frutos das escolhas. Por isso que eu digo que Deus não castiga. Na verdade, o que nós vemos como castigo são meras consequências das nossas escolhas. Nós temos aqui 3 termos que eu queria ouvi-los a respeito, que eventualmente eles podem ser sinônimos, eventualmente eles podem ser absolutamente diferentes, que é castigo, que é correção e que é consequência. Nós vamos tratar sobre esses 3 assuntos já no debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você acredita que Deus castiga aquele que peca? 66% dos nossos ouvintes disseram que não acreditam não, J.R. 62% deles aqui pela internet na mesma linha dizendo que não. A pergunta é clara, hein? Você acredita que Deus castiga aquele que peca? Sim ou não? É a pergunta clara aqui para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate 93. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. 93. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate 93. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor, mas não é aquela não, viu? São outras: castigo, correção e consequência. Nós estamos aqui no fator C. A pesquisa me desesperou agora. Nós precisamos lembrar o seguinte: nós tratamos esse tema e com muita tranquilidade, com muita calma, para não ferir a mente da ouvinte ou de outras ouvintes. Existem 3 abordagens diferentes. A primeira é espiritual, que nós ainda estamos tratando dela. A segunda é emocional e a terceira é de saúde. Na questão espiritual, nós precisamos lembrar o seguinte: o pecado não confessado gera morte. É muito claro isso para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o salário, a consequência do pecado é a morte espiritual e também uma morte física. Então, essa condenação, ela me parece muito clara nas Escrituras. Agora, quando nós tratamos de alguém que reconhece o pecado, e me parece ser o caso da ouvinte, reconheceu que errou, pediu perdão, aí eu concordo em número, gênero e grau. Ela precisa se apossar desse perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 14, essa é a palavra que nós precisamos receber. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Jesus tirou qualquer peso de dívida meu e seu, minha irmã. Você, uma vez confessado seu pecado e tendo se arrependido, não há mais qualquer dívida nesse aspecto. Você está livre diante do Senhor. Não há o que pensar. Deus, ele castiga aqueles que pecam e não se arrependem do seu pecado. A pergunta, porque a misericórdia pastor, dele é. Dentro dessa última frase é o seguinte: Deus castiga, tá certo? Ou é resultado do meu pecado? Ou seja, consequência. Existem as duas possibilidades. Vamos lá, explica aí a diferença entre A e B. E a gente tem na Bíblia, que é o nosso manual, claro, muitas situações que Deus se irou
e castigou, nem querendo saber do restante. Deus castigou mesmo. Ele sentenciou por causa do pecado. Agora, existem muitas Pois é, mas a situações. pergunta é o seguinte: a sentença que o senhor se refere, a sentença de Deus, sentença que Deus estabeleceu, Sim. em qualquer um dos casos que o senhor imaginou, ela foi resultado, é consequência de uma desobediência, de um afastamento, da idolatria, enfim, de qualquer Sim. outro ato, ou seja, estava estabelecido que tinha que ser assim. Aí escolheram fazer diferente. Como consequência aconteceu. Este é o ponto para a gente entender o que é castigo divino, porque castigo divino ele pode dar uma impressão, e o senhor pode estar certo, e não estou interferindo nesse ponto, só para poder ilustrar, para ver se é isso mesmo. Castigo divino, ele pode dar uma ideia de uma iniciativa divina, que Deus pode, não resta dúvida que Deus pode, mas que a gente precisa ter fundamentação bíblica, dizer assim, do nada, Deus castigou fulano de tal. Ou o castigo que fulano de tal teve, do seu ato, foi resultado. Mical, estão dentro do assunto, resultado, consequência. Qual é a diferença entre uma coisa e outra coisa? Porque, embora elas sejam diferentes, pode ser que em algum momento a gente confunda. Ok, não, calma aí. Deus jamais vai olhar pro cidadão. Do nada. Não gostei do cara, não gostei dele, vou fazer ele cair daquela. Não, de forma alguma. Então é uma consequência. É sempre uma consequência do erro. Eu acho que o maior castigo de Deus para com o homem, isso parte de Deus, é a separação do homem com ele. Enquanto o homem está pecando, há uma separação dele para com Deus. Eu acho que esse realmente é um castigo de Deus para as nossas vidas. Embora se Deus nos castiga porque pecamos, então nós estamos completamente, absolutamente perdidos. Porque hoje somos ainda pecadores. Né? Então nós ainda pecamos, mesmo salvos, mesmo lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, ainda pecamos. Então, se Deus nos castiga porque pecamos, então estamos absolutamente perdidos. Então, aí entra a misericórdia divina na nossa vida. Porque aquele que confessa o pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. A correção entra no lado da misericórdia ou ele entra no lado do castigo? Em qual dos dois lados vocês colocam a correção divina? Misericórdia. Misericórdia. A correção é benefício. Eu também creio misericórdia, pastor Marcos. Eu não uso porque eu não acredito, e quero deixar claro para o ouvinte, não acredito. O que Deus faz é pedagógico. Deus só ama. Sim. Quando ele fere, é uma ação pedagógica, igualzinho que você faz com seu filho, né? Você interfere na vida do seu filho, não é por ressentimento, não é por ódio, senão por outra coisa que não seja salvá-lo. Colocá-lo de castigo na cadeirinha, mesmo que ele tenha 2 aninhos e pareça uma maldade, é um ato de amor, porque você sabe que seu filho não pertence a você, ele pertence à vida e ele vai crescer. Interferir na vida do seu adolescente, deixando ele em casa, mesmo que a turma for para uma programação extremamente atraente, é um ato de amor, é um ato pedagógico, ainda que ele ache que aquilo vai destruí-lo, vai magoá-lo, enfim. A palavra castigo me parece inadequado para alguém que só sabe amar. Deus é um ser pedagógico. Deus, quando bloqueia, ele bloqueia porque sabe que 2, 3 anos ou semanas depois você faria coisas piores, por isso que ele bloqueia o seu caminho. Deus é um ser pedagógico. Em Cristo, que é o nosso Deus predileto, né? Em Cristo, que é o nosso Deus homem encarnado, se aproximou de nós, é uma coreografia do amor divino para que a gente entenda com mais clareza. Jesus só sabe amar. Jesus, ele vai para a cruz exatamente por uma expressão divina e profunda de um ato de amor. O mundo, como jaz no maligno, estranha esse exercício de vida de Jesus ao perdoar pessoas que eram imperdoáveis, ao se aproximar de pessoas que eram extremamente execráveis, ao ter uma escuta compreensiva de pessoas que não tinham visibilidade. Então, quando a palavra castigo se aproxima de Deus, me parece um Deus baixo, um Deus maligno, um Deus ressentido, um Deus persecutório. E eu não consigo ver isto. Qualquer ação divina é uma ação pedagógica. Entretanto, na maioria das vezes, se não em todas, o que nós chamamos de castigo são meras consequências de escolhas equivocadas. Lembram lá no Éden? Volto lá para Gênesis, né? Lembram? Deus fala, olha só, você não precisa tocar naquela árvore, porque você vai ter vida plena. Só que tem que o diabo chegue, abre uma possibilidade e diz, olha, se você tocar, seus olhos vão abrir
e você vai ser como Deus. Este é o pecado original. Nós nos esquecermos de quem somos. Somos servos de um Deus maior, um Deus que, a meu ver, parco e limitado ver, é um Deus que só sabe amar. A questão toda, e eu consigo vislumbrar aqui a posição do reverendo Marcos, a questão vai numa concepção um pouco maior do entendimento da relação Deus-homem. E aí eu não tenho jeito. Quando eu penso na graça, eu sempre vejo Jesus, eu vejo a graça trazendo essa bondade, esse favor imerecido. O desejo de Deus é sempre o bem do ser humano. Mas eu não tenho como excluir essa consequência inevitável da atitude humana como um castigo para aqueles que resolvem desobedecer. Não tem como. Eu não tenho como dissociar esse termo, ou a correção, ou o próprio castigo mesmo, para aqueles que deliberadamente resolvem desobedecer. Então, para mim, essa palavra castigo, ela é sim uma atitude de Deus, é a última instância de Deus, não tem jeito. É quando ele não consegue mais fazer com que esse homem chegue próximo dele e decida a desobediência, não há outro caminho senão o castigo. Eu só queria colocar uma coisa que me preocupa muito nessa ouvinte, que é o pensamento de milhares e milhares que estão nos ouvindo agora. Essa dificuldade de se perdoar. Me parece que esse é o grande problema. Deus perdoa, Deus restaura, Deus muda, a graça, ela está derramada sobre nós, mas as pessoas, e aí eu entendo muito facilmente, a função do diabo, de Satanás, e um dos nomes dele é acusador. O mesmo maligno que nos tenta para pecar, é o mesmo que vive nos acusando. Somente a consciência da palavra de Deus vai nos fazer entender isso, e reconhecer que o nosso acusador é Satanás, e se livrar dessa culpa. Talvez, pastor, porque algumas pessoas entendem que perdoar a si mesmo depende de fazer alguma coisa para reparar que o dano. eu faça alguma coisa. Então, para reparar esse erro, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que às vezes ela é complexa, porque de uma certa forma é mais fácil de ser assimilada via lei. Então, o que a lei diz? A lei diz o seguinte: qual foi o seu ato? O seu ato foi esse, então para você ser perdoado, você deve fazer isso, isso, isso. Aí você faz. É uma ação que você conquistou. Então, isso é um grande equívoco, já está mais do que estabelecido aqui pelos irmãos aqui à mesa. A gente traz isso de maneira bastante clara, os evangelhos, as cartas de Paulo, elas nos revelam isso de maneira bastante clara, a ação divina exatamente por sua graça e misericórdia. Andando aqui, um ouvinte diz aqui de Belfort Roxo: eu não posso engravidar porque tenho um problema no útero, e para engravidar eu preciso passar por uma cirurgia. Acredito que o fato dessa ouvinte não engravidar pode ser assim também, um problema físico ou psicológico, que com um tratamento pode ser resolvido. De Rocha Sobrinho, um ouvinte diz: olha, eu ensinei e acredito sim que Deus castiga, e pode sim estar castigando essa ouvinte pelo aborto que ela cometeu, é a opinião da nossa ouvinte. De Paciência, o ouvinte dizendo: na Bíblia, a Bíblia fala que a gente tem que confessar os nossos pecados, que Deus é fiel para nos perdoar. Ela tem que crer no perdão de Deus, deixar o passado e buscar os tratamentos necessários para engravidar. Não acredito que Deus a esteja punindo. Compartilhe uma de nossas ouvintes por e-mail. Ouvinte dizendo: a minha amiga engravidou e abortou. Passou-se aí um tempo e mais uma vez ela engravidou e decidiu continuar com a gestação. Logo após nascer, a criança morreu. Aí a pergunta que faz a nossa ouvinte, na mesma linha: será que foi castigo? Que é o entendimento da maioria. Estão percebendo que muita gente continua tendo essa perspectiva que vocês estão combatendo aqui, pelo menos é o que eu estou entendendo. Outro ouvinte dizendo: Deus não castiga ninguém, só que toda atitude tem uma consequência. Acredito que Deus castiga aquele que peca, mas também perdoa o que se arrepende. Compartilha aqui mais uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer. Outro ouvinte aqui de Queimados dizendo: quando eu tinha 18 anos, eu me envolvi com um rapaz que estava se separando e acabei engravidando, em seguida abortei. Nos casamos e por muito tempo vivi essa culpa, mesmo tendo me arrependido.
Os sentimentos são horrorosos, mesmo Deus falando que te perdoou, você não consegue se perdoar e isso te persegue. Só quando me perdoei e fiz como Ana, clamei e clamei, chorei aos pés do Senhor, eu consegui engravidar e foi de gêmeos. E a ouvinte confie no perdão e no amor de Deus que tudo vai dar certo. Compartilha a nosso ouvinte que faz um link, mesmo que pequenininho, entre o perdão e a gestação. Tá certo? Nem sempre, vamos lembrar isso aqui, a pastora Luciana, como menina da nossa mesa, diz que algumas mulheres não vão engravidar. Isso aí. Claro. São outros assuntos completamente diferentes. Fala, pastor. Dupla honra pra menina que engravidou de gêmeos ali. E eu preciso responder um e-mail de uma ouvinte aqui que disse e afirmou que Deus está castigando essa. Essa eu quero afirmar aqui, teologicamente, que essa aqui que já se arrependeu, já confessou seu pecado, essa não é castigo de Deus, porque a misericórdia e o perdão de Deus já alcançou. Esse caso aqui especificamente não é, e nós não podemos entender como castigo de Deus, porque ela foi perdoada e nós vivemos na graça, e a graça não nos permite afirmar que haja aqui uma punição, um castigo de Deus mesmo depois do perdão. E aí a gente pode então entrar na segunda e na terceira perspectiva, que são as perspectivas emocionais e de saúde. Aí sim, a gente pode discutir essa questão agora. Algum acréscimo, pastora Luciana, ponto, pastor Marcos, a esse ponto nós estamos aqui. Não. Não? Então vamos aqui por último destaque, reverendo Marcos, é do senhor, hein? O que fazer com a culpa que sinto e a sensação de estar sendo castigada? Aí entramos no aspecto da culpa que é tão forte e tão importante para nossa reflexão hoje. Eu vivo num ambiente, eu sou da igreja presbiteriana, eu vivo num ambiente em que a base teológica da igreja, dentre alguns aspectos que poderíamos destacar, mas o que mais é atraente para esse nosso debate é a graça divina, né? Nós, da igreja presbiteriana, temos como uma das bases teológicas o exercício da graça, ou seja, existe uma total depravação, uma total e radical estado pecaminoso em nós, que somente uma coisa, não há outra força capaz de nos retirar desta ignorância da qual fomos lançados pelo pecado, que não seja a decisão de Deus de nos salvar. Então isso é irrefutável na nossa organização mental, na nossa pregação. Há uma radical situação de pecado no ser humano e há uma radical ação salvífica da parte de Deus que decide gratuitamente salvar. Essa moça, ela precisa de ajuda, precisa de escuta, precisa de discurso, de orientação para que ela possa exercitar essa experiência da graça divina. Ela vive debaixo de culpa. O que é culpa senão a visitação dos equívocos cometidos e a autopenalização? É uma autoexpiação que eu tenho certeza que, se a ela fosse chegada a novidade da graça e insistisse, mostrar-lhe um Deus que perdoa e que não lança a mão dos pecados passados, como o próprio texto diz, ao contrário, ele os joga profundo no mar, onde ninguém pode mais buscar, ela certamente estaria liberta desta visitação, desta noite que não acaba nunca. E eu rogo a Deus, tanto por ela e tantos outros, que entendam isso. Deus, lá no capítulo, eu sempre evito de citar textos bíblicos, porque dependendo do lugar que a gente está ao sol, a sombra move-se, né? Então, você olha o texto bíblico, dependendo da visão teológica de um, de outro, enfim, parece uma luta de esgrima. Então, eu evito sempre usar textos bíblicos e tento encaminhar baseado na Bíblia como um todo. Mas, citando um texto bíblico, lá em Romanos, capítulo 8, você pode visitar, Paulo vai dizer assim: quem é que pode intentar acusação contra nós? Se é Deus que nos justifica, se é Cristo que nos justifica, melhor dizendo. Então, todos os pecados nossos estão justificados por Cristo. E eu rogo a Deus que o Espírito Santo possa finalmente, conclusivamente, libertar essa moça e tantos quantos ouvintes possam estar debaixo de pecados cometidos, escondidos que sejam. Entretanto, se houve arrependimento, ainda que nunca tenham sido trazidos à baila, se houve arrependimento sincero, eu rogo que o Espírito Santo o convença: você está perdoado, siga a sua vida e seja feliz, sempre, é claro, alinhado com a palavra de Deus. Então nós temos uma conexão aí com o texto de Romanos 8, a questão da justificação com a questão do arrependimento, na sua opinião. Confissão de pecados, arrependimento.
Não há como. Boa vontade, o inferno está cheio de gente boa vontade. O que a gente fala é de arrependimento. O que é arrependimento? É você reconhecer o seu pecado, colocá-lo diante do Pai do céu, rogar ao Pai do céu que retire isso da sua vida e você comprometer-se a seguir novo caminho. Isso é arrependimento. O Senhor em Cristo, ao invés de olharmos para nós olhamos para Cristo. O Senhor em Cristo assume a sua carga, o limpa do pecado e ele traz sobre si as nossas dores, como belamente fala Isaías. Isto é arrependimento e justificação em Cristo. Então a gente tem o sangue de Cristo como absolutamente suficiente para nos purificar, nos limpar e nos tirar inclusive o peso dessa culpa que aqui está. Eu só acrescentaria para ela Carlos só Pedro. Essa palavra. Tome posse disso. Não basta ouvir. Tome posse disso. Acredite nessa palavra. Ninguém pode mais nos acusar de nada. De nada. Eu acredito que ela precisa realmente, como o reverendo Marcos Amaral falou, o pastor Carlos Pedro, eu acredito que ela precisa deixar de vez por todas esse fardo, acreditar na graça de Deus e crer na palavra de Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito do Senhor. E mais ainda, a palavra de Deus diz em Salmo 34:4, busquei ao Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Eu acredito muito que se ela buscar o Senhor de maneira profunda e ela deixar esse fardo que acompanha ela a vida inteira, o Senhor tem poder para restaurar o seu emocional, tirar toda essa amargura e esse fardo pesado que ela anda carregando. Quando a gente lembra de Saulo de Tarso, vamos lembrar do apóstolo Paulo, a gente pode imaginar, simplesmente imaginar, as lutas pelas quais ele precisou passar, que ele precisou enfrentar com a culpa dos seus atos anteriores, entre eles a própria morte de Estevão, conforme o texto de Atos 8 relata e mostra que ele estava ali, que ele acompanhou aquele episódio. Em Atos 9 ele sai de Jerusalém com cartas, com autorização para poder aprisionar alguns, e depois o texto vai dizer que ele era conhecido como exterminador, como aquele que estava para exterminar. Tudo isso aconteceu na sua vida, mente, coração, como a gente é aqui, ser humano como a gente, e a graça de Deus o alcançou de uma forma tão generosa e tão especial que ele podia saber quem ele era. Só por isso ele disse: sou o menor em Cristo, sou o principal dos pecadores, porque ele se reconhecia. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais nós nos reconhecemos. Não há super-heróis, nós somos todos pecadores, necessitando imensamente da graça de Deus, que só confessamos o pecado porque somos convencidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se esse convencimento vem, ou seja, se nasce em nós a convicção do pecado, já é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Por que Deus nos permitiria ter convicção de pecado se não seria para nos dar o perdão? Então, às vezes, é um pequeno passo que precisa ser dado, que pela graça de Deus, a nossa ouvinte hoje, ela se apropria de maneira clara. E não só ela, porque quando o assunto é um só, nós estamos falando para milhares de outros que podem não viver a mesma história, mas vivem o mesmo drama. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles acreditam que Deus castiga aquele que peca, e a gente termina com 66% dos nossos ouvintes dizendo que não acreditam. Muito obrigado, os nossos amados ouvintes, e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Vamos aos prêmios. Vamos lá, JR. O Fábio Gomes de Urucânia, do telefone 8504, final 24, participou da pesquisa e está levando para casa o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim. A Maria de Lourdes da Penha, do telefone 9903, final 57,
participou da pesquisa e também está levando para casa o DVD da Eixla, Até Tocar o Céu. E o Felipe Melo, aqui de São Cristóvão, foi o vencedor do Facebook, levando para casa o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. Sensacional, Marcela Bastos, muito obrigado. A voz está indo muito bem, tá melhorando, cada dia melhor. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Ouvinte dizendo: JR, eu me apaixonei por um homem que, quando descobriu que eu não sou mais virgem, ele me largou. Se eu pudesse voltar ao meu passado, eu faria tudo diferente. Porém, quando conheci Jesus, eu já tinha vivido muita coisa. E agora eu acabei perdendo um cara maravilhoso por causa da minha inconsequência. Apesar dele ter terminado comigo, diz a nossa ouvinte, eu não consigo esquecê-lo. E desde então a minha vida estagnou. Eu não consigo mais me relacionar com ninguém. A virgindade para os homens é mais importante que para as mulheres? Serei sempre discriminada pelos rapazes cristãos? Como não me sentir uma menina qualquer quando sou rejeitada pelo meu passado? A solução é fingir que ainda sou virgem? Com que tipo de moça os rapazes cristãos querem casar? Eles querem casar? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Carlos Pedro. Um grande abraço, irmãozão. Um grande abraço, eu louvo a Deus por esse privilégio, a todos esses amados e amadas que nos ouvem. Se você teve um problema com esse, procure saber com o médico qual é o seu quadro de saúde. Se você sofre de ansiedade, vença isso. Fique livre da ansiedade para que Deus possa te abençoar. Que Deus dê uma boa gravidez a tantas amadas que esperam por isso. Que Deus abençoe a todos. Pastora Luciana, obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, foi um dia muito especial estar aqui hoje. Queria deixar um abraço para os líderes que ontem, os líderes da Igreja Batista Nova Filadélfia foram consagrados ontem. Uma bênção, quero deixar um abraço muito grande para eles e um abraço pro meu filho que está em casa nos ouvindo. E foi muito bom estar aqui, até a próxima. Muito bem, pastor Marcos Amaral, obrigado, meu irmão. Foi um prazer estar junto aos irmãos aqui na mesa e quero agradecer o convite da parte da Rádio 93 FM. E quero convidar a todo o povo de Deus, presbiterianos ou não, para que no dia 25 de agosto, na aula de Copacabana, é um domingo, nós estaremos reunindo milhares de cristãos, levantando a bandeira de Jesus Cristo, alargando o reino de Deus, para celebrarmos não só o aniversário de 154 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também comemorarmos uma campanha. Estamos, a partir do dia 18 agora deste mês, até o dia 18 de agosto, levantando uma campanha junto à Hemorrio para levantar 3.000 doações de sangue. Então você que se interessar em participar e doar sangue e glorificar o nome de Cristo, anota o telefone, é rapidinho, 8563-2452, 8563-2452. Você liga e vai ter todas as orientações, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos, vou pedir à pastora Luciana para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Tantas pessoas envolvidas com situações adversas e complicadas como essas que nós conversamos hoje aqui, pedindo a bênção de Deus sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados. Mas hoje também nós temos um motivo muito especial para agradecer a Deus. Há 2 anos, Marcela Bastos, ela renascia aqui na nossa linguagem cristã, e há 2 anos, foi há 2 anos que você retornou? Há 2 anos, vai pro microfone ali, há 2 anos que aconteceu o negócio, ou há 2 anos que você retornou? Há 2 anos eu estava sendo internada. Há 2 anos você estava sendo internada, e depois de passar por um AVE gravíssimo, uma coisa gravíssima, Deus, pela sua imensa graça, a preservou para a alegria de todos nós que a amamos e que queremos vê-la sempre muito e muito bem.
ela volta ao trabalho e aí nós começamos aqui como um todo chamá-la de um milagre que anda sobre a face da terra. Aí depois ela começou a cantar, já foi um outro milagre, né? Esse aí foi um milagre pesado mesmo, milagre dos grandes, né? Aí nós começamos a dizer que nem... Esse ainda não se Não, você tá rouco é porque deve estar cantando muito por aí. É muito solo, entendeu? Eventualmente além do seu tom de voz. Não é isso? Agenda lotada, cantando. Agenda lotada, porque ela prega, ela canta e parece que dança também. Ela faz aí, é um mas aí diz que é um combo. Então, aí depois virou o milagre que canta, mas diante de todas essas histórias, e é muito interessante a gente recordar, porque quando a gente recorda, a gente não recorda para ficar triste, não. A gente recorda para agradecer a Deus e agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu. Marcela passou por essa trilha toda com o coração firme e forte na presença de Deus. Todos nós testemunhamos aqui claramente a sua fé e a sua firmeza ao sempre afirmar que Deus é bom. E essa frase ela disse por diversas vezes, inclusive consolando algumas pessoas que a visitavam e que ficavam naturalmente preocupadas com ela. A 93 FM é uma família, não apenas dos companheiros aqui, mas dos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes acompanharam em oração, sem saber exatamente o que acontecia com ela, porque não se podia dar muitas informações, não era conveniente, não é? Dar muitas informações. O ouvinte sabia que a Marcela precisava das orações e o ouvinte compareceu. O ouvinte não abriu mão de interceder. Junto com os nossos ouvintes, os pastores, pastoras, companheiros que aqui participavam conosco, participam ainda, levaram o seu nome para as igrejas e o povo de Deus orou, e eu sou testemunha disso porque também posteriormente fui alvo disso. Então, Marcela, nesse dia nós agradecemos a Deus porque uma jornada linda da graça de Deus se manifestou na sua vida, e nós somos todos imensamente gratos ao nosso Deus e Pai pela sua vida, porque você, Marcela Bastos, é uma bênção na vida de todos nós. Menina dedicada, guerreira, trabalhadora, reconhecida aqui pela sua dedicação ao trabalho e a tudo que faz, e o seu empenho na obra de Deus, na igreja. É uma líder em sua igreja, não é um esquenta-banco, entendeu? Não é crente esquenta-banco, é líder na sua igreja, a quem Deus deu uma missão. E missão que Deus dá, a gente cumpre. Ela vem cumprindo cabalmente a missão de pregar a palavra de Deus. E tá aí uma das missões mais nobres. Muita gente se levanta e fala abobrinha, que é uma maravilha. Mas Marcela é levantada pelo Senhor e tem uma seriedade no estudo da palavra que nos impressiona. Marcela, nesse dia que nós recordamos, nós reconhecemos e agradecemos a Deus pela sua vida, porque você é um presente de Deus para nós. Não tenho mais voz, agora eu também tenho choro. Meu choro é de alegria, como eu disse hoje, e gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Vou repetir como sempre a frase que vai me acompanhar, que Deus é bom. E eu vou pegar emprestada a frase do reverendo Marcos hoje, quando ele disse aqui que Deus só sabe amar. E esse amor, enquanto eu viver, eu vou pregar e vou falar desse amor que me acompanha e que me leva, e é a razão de viver. Porque eu agradeço mais uma vez a todas as orações, a todo o povo de Deus, que com tanto amor, né, JR, nos tornou alvo de oração comigo, com você, e é o amor de Deus que faz com que a gente seja amado de uma maneira tão carinhosa por milhares e milhares de ouvintes, de gente que não nos conhece, mas que nos ama em Jesus. Então, Deus é bom, querido, na sua vida hoje, ontem, amanhã e sempre, independente do que esteja acontecendo. Lembre-se, Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Glória a Deus. Vamos orar juntos, pastora, por favor. Soberano Deus e eterno Pai, que daremos nós, Senhor, por todos os benefícios que tem nos feito. Queremos apenas dar a nossa devoção, a nossa gratidão pela vida da Marcela, por tudo que o Senhor fez na vida dela e tu tem feito na vida de tantos servos teus. E o Senhor
Senhor, nesse momento, pessoas estão passando por dores, por lutas, que o Senhor possa contemplar. Essa ouvinte de hoje, que se sente culpada, que eu creio que depois desse debate, ela agora encontrou e entendeu a misericórdia e a graça do Senhor. Te pedimos pelos enlutados, encarcerados, Senhor, pessoas que passam por tantas aflições, seja com eles. Nós te agradecemos, Senhor, porque este canal tem sido um canal de bênção nas nossas vidas, a 93. Quero colocar também diante de Ti, que possa continuar sendo, Pai, um local não só de comunicação, mas de esclarecimento da Tua palavra, das verdades que o povo cristão vive e sofre nos dias de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.